Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar em algo fascinante. Como o nosso sistema imune não é um exército que luta igual em todo lugar, sabe? Uhum. Ele tem estratégias super especializadas, quase, personalizadas para cada parte do corpo. Pensa na diferença entre defender o intestino, que é lotado de micróbios, Nossa, demais. e proteger o olho, onde qualquer inflamaçãozinha pode ser um desastre, né? Exatamente. Nossa fonte principal hoje é um capítulo de um material bem robusto de imunologia que foca justamente nessas defesas de fronteira, como pele e intestino. Sim. E nesses locais super protegidos, os tais santuários imunológicos. Isso. Então, a missão aqui é entender essa inteligência toda do sistema imune. Como ele se vira nessas áreas de contato direto com o mundo, tipo o intestino, que, olha, tem mais bactéria do que célula no nosso corpo. Impressionante. É impressionante mesmo. E como ele mantém a paz em lugares delicados como o cérebro, olhos. Vamos descobrir juntos. Exato. E o que a gente vê é uma adaptação incrível. Não são só células e moléculas diferentes em cada lugar, mas toda uma rede de controle, sabe, para decidir quando atacar e, talvez mais importante ainda, quando não atacar. Especialmente lá no intestino, onde a gente convive com trilhões de bactérias amigas, a quantidade de células imunes só ali, nossa, já supera todo o resto do sistema imune combinado. Isso já dá uma ideia do desafio, né? Dá mesmo. Certo, então vamos começar por essas grandes fronteiras, o intestino e a pele. São os nossos sistemas imunes regionais, como você falou. Isso. O intestino tem uma área interna que, se a gente esticasse, daria quase uma quadra de tênis. É enorme. E abriga uns 50 bilhões de linfócitos. É muita célula. Muita coisa. E a pele também, gigante, com seus 20 bilhões de linfócitos. É muito mais célula de defesa do que a gente encontra, circulando no sangue. Bem mais. E embora a estrutura básica seja parecida, sabe, uma camada de células na superfície, o epitélio, aí um tecido de suporte embaixo cheio de células imunes e os gânglios linfáticos ali por perto para organizar a resposta adaptativa, as condições são totalmente diferentes. O intestino é úmido, né, cheio de comida, bactéria para todo lado. A pele já é seca, mais exposta a trauma físico, sol. As táticas de defesa têm que ser diferentes. Faz todo sentido. E como essa diferença se manifesta na prática? Quais são as táticas diferentes? Bom, cada região tem seus soldados especializados, digamos assim. Na pele, a gente tem células de defesa com nomes específicos, tipo as células de Langerhans, que são ótimas em capturar invasores ali na epiderme. Certo. No intestino, temos outras como as células M, que funcionam como olheiros, sabe? Ficam pegando amostras do que está passando por ali para mostrar para o sistema imune. Interessante. Até os tipos de linfócitos T, que são células super importantes, variam. E nas mucosas, como do intestino, a grande estrela mesmo é um tipo de anticorpo chamado IgA. A gente vai falar mais dele. Legal. E outro ponto que é genial é a navegação dessas células. Como elas sabem para onde ir. Ah, você mencionou isso. Um linfócito que foi treinado, digamos, no intestino, ele ganha uma espécie de GPS molecular. São moléculas na superfície dele que só se encaixam em endereços específicos nos vasos sanguíneos do intestino. Sério? Sim, então mesmo que ele saia para circular pelo corpo todo, ele sabe como voltar para casa, para o intestino. É um sistema de direcionamento incrível. Uau, um verdadeiro Waze imunológico. Isso é fantástico. É fantástico, né? E, fundamentalmente, esses sistemas na pele e no intestino, eles precisam ser muito, muito bem regulados. Imagina se eles atacassem qualquer bactéria que aparecesse ou qualquer pedaço de comida. Viveríamos inflamados o tempo todo. Exatamente. Então, existe um controle muito forte para tolerar o que é inofensivo, que é a maioria dos micróbios comensais e a comida, e focar só nos patógenos que são realmente perigosos. E nisso, o intestino é o campeão mundial dessa tolerância seletiva. Ok, vamos focar nesse campeão então. O intestino. Área gigante, trilhões de bactérias. Como ele consegue essa proeza de diferenciar o amigo do inimigo e não, surtar? É um desafio monumental. A primeira linha de defesa ali é a chamada imunidade inata.
aquela que age rápido de forma mais genérica, e as próprias células que revestem o intestino, o epitélio, são guerreiras importantes. Ah, elas mesmas participam? Matam bactérias diretamente e todas elas formam uma barreira física bem apertadinha, como um muro de tijolos com cimento bem forte entre eles, as chamadas tight junctions. Entendi. E esse muco que você falou, como ele funciona exatamente? Então, pensa em duas camadas. Tem uma camada mais externa, mais solta, onde as bactérias amigas, os comensais, podem viver tranquilas, e tem uma camada interna, bem mais densa, quase estéril, que fica bem grudadinha nas nossas células epiteliais. Ah, ok. É uma barreira física e química que se renova o tempo todo. E tem mais. As células intestinais têm sensores para detectar moléculas que são típicas de bactérias. Mas aqui está o truque. Qual? Muitas vezes esses sensores ficam meio escondidos, sabe? Não ficam diretamente expostos ali ao conteúdo do intestino. Ou então, eles precisam de um sinal bem mais forte, tipo de uma invasão real, para disparar um alarme geral de inflamação. É uma forma inteligente de evitar pânico desnecessário por causa da nossa flora normal que está ali o tempo todo. Entendi. É uma defesa mais calma, mais ponderada, então. Não reage a qualquer coisinha. Exato, mais tolerante no dia a dia. Mas e quando algo realmente perigoso aparece? E essa primeira linha não é suficiente? Bom, aí entra em jogo a imunidade adaptativa, que é a resposta mais específica, mais potente e que gera memória para o futuro. No intestino, ela tem, assim, 3 características bem marcantes. Quais seriam? Primeiro, um foco total na produção de anticorpos do tipo IgA. Esses anticorpos são secretados para dentro do intestino, no lúmen, para neutralizar as ameaças antes que elas consigam invadir nossos tecidos. É uma defesa bem na linha de frente. Certo, IgA. Qual a segunda? A segunda é a predominância de um tipo específico de célula T auxiliar, a célula TH17. Elas são muito boas em orquestrar a defesa contra bactérias extracelulares e fungos, que são comuns por ali. TH17, ok. E a terceira? E a terceira é muita, mas muita célula T reguladora, as TREGs. A função delas é justamente o contrário: acalmar o sistema, frear a resposta imune e manter a tolerância com a comida e com as bactérias amigas. Um trio interessante. IgA na frente, TH17 para ataque específico e TREGs para controlar tudo. Exatamente. Um equilíbrio fundamental. E onde essa resposta adaptativa acontece? Existe tipo um quartel-general imunológico ali no intestino? Sim, existem estruturas especializadas para isso, chamadas coletivamente de tecido linfóide associado ao intestino, ou GAUT, na sigla em inglês. As mais famosas são as placas de Peyer. Placas de Peyer. Isso. São como se fossem pequenos gânglios linfáticos embutidos ali na parede do intestino, cheios de células B, que vão produzir os anticorpos, células T e células que apresentam os antígenos para elas. É ali que a resposta adaptativa começa a ser organizada. E aquelas células M que você mencionou antes? Ah, sim. As células M ficam bem em cima dessas placas de Peyer. Elas são como portais, capturando ativamente amostras do que está no lúmen, bactérias, vírus, moléculas, e entregando direto para as células imunes que estão esperando logo abaixo. É um jeito eficiente de provar o ambiente. Entendi. E a IgA que você disse que é a estrela, por que ela é tão importante especificamente no intestino? A IgA é a rainha das mucosas. A gente produz uma quantidade absurda dela. Coisa de gramas por dia, sabe? Muito mais do que qualquer outro tipo de anticorpo no corpo. Uau! A maior parte é produzida por células B, os plasmócitos, que vivem ali na parede intestinal, na lâmina própria. E o mais legal é como ela chega no lugar certo, lá no lúmen. Como é? Ela é produzida como um par, um dímero, ligado por uma pecinha chamada cadeia J. Aí, para atravessar a célula epitelial e chegar lá no campo de batalha, ela precisa de uma escolta. Existe um transportador específico na célula epitelial, o receptor PolyG, PIGR. Uma escolta VIP. Exatamente. Esse receptor funciona como uma escolta VIP. Ele pega a IgA na base da célula,
leva ela através da célula inteira, num processo chamado transcitose, e solta ela lá do outro lado, no lúmen. E o mais incrível, O quê? ele ainda deixa um pedaço dele grudado na IgA. Esse pedaço é chamado de componente secretório. Ele funciona como um colete à prova de balas molecular, sabe? Protege a IgA de ser destruída pelas enzimas digestivas que tem ali no intestino. Que sistema engenhoso. É quase um serviço de entrega blindado para garantir que o anticorpo funcione onde precisa. Totalmente. É um mecanismo muito elegante. E uma aplicação linda disso é na amamentação. Ah, é? Como funciona? As células que produzem IgA na mãe, elas aprendem sobre os micróbios que a mãe encontra e durante a lactação elas migram para as mamas. A IgA que elas produzem lá é transportada para o leite por esse mesmo sistema de escolta VIP, o PGR. Ah, então o leite materno já vem com anticorpos. Exato. O bebê mama e recebe a CGA prontinha no intestino dele. Essa CGA da mãe protege o bebê contra infecções comuns nos primeiros meses de vida, enquanto o sistema imune dele ainda está amadurecendo. É a natureza dando uma força incrível na imunidade do recém-nascido. Isso é incrível mesmo. Proteção passada de mãe para filho. E as células T? Você mencionou as TH17 e as Tregs. Como elas conseguem manter esse equilíbrio entre defesa e tolerância no meio de tanta bactéria? Pois é um balanço delicado. As TH17 são importantes para reforçar a barreira quando necessário. Elas liberam sinais, tipo as citocinas IL-17 e IL-22, que estimulam as células epiteliais a produzir mais muco, mais peptídeos antimicrobianos e a fortalecer aquelas junções entre elas. Elas também chamam outras células de defesa, como os neutrófilos, se precisar. Ok, elas reforçam a defesa. Isso. Já as Tregs são as bombeiras do sistema. Elas estão ali para apagar o fogo. Produzem sinais, principalmente uma citocina chamada IL-10, que basicamente manda o sistema imune se acalmar. Elas são cruciais para evitar que o sistema ataque a comida ou as bactérias amigas que vivem ali em paz. Entendi. E o que define se vai ter mais TH17 ou mais Treg? Olha, a própria microbiota intestinal parece influenciar muito esse equilíbrio. Diferentes tipos de bactérias que vivem ali podem, digamos, puxar a corda mais para o lado das TH17 ou mais para o lado das Tregs. É uma interação constante entre nós e nossos micróbios. E quando esse equilíbrio desanda? Quando dá errado? É aí que surgem problemas como a doença de Crohn ou a colite ulcerativa. Exatamente. Essas são as doenças inflamatórias intestinais, ou DII. A ideia hoje é que elas são, em grande parte, o resultado de uma falha nesse sistema de controle superfino. Em pessoas que têm uma predisposição genética, o sistema imune começa a reagir de forma exagerada contra a própria microbiota comensal. Mas por quê? O que pode causar essa reação? São vários fatores possíveis e provavelmente varia de pessoa para pessoa. Pode ser um defeito na barreira intestinal, que deixa passar mais coisa do que devia. Pode ser uma produção baixa daqueles peptídeos antimicrobianos. Pode ser uma função deficiente das células Treg, que não conseguem frear a inflamação direito. Ou pode ser uma resposta TH1 ou TH17 muito forte e descontrolada. O resultado final é essa inflamação crônica que causa muito dano ao intestino. E as terapias tentam corrigir isso. Sim, muitas terapias modernas para DI tentam justamente bloquear essas respostas inflamatórias exageradas, como bloquear o TNF ou as vias da IL-17 e IL-12-23, ou até mesmo restaurar o equilíbrio da microbiota com um transplante fecal em alguns casos. Faz sentido. E a doença celíaca? É outro tipo de problema inflamatório no intestino, certo? Mas é diferente. É diferente, sim. Na doença celíaca, o gatilho não é a microbiota. O problema é uma reação imune contra o glúten, que é uma proteína encontrada em cereais como trigo, cevada, centeio. Ah, o alvo é alimentar. Exato. O sistema imune de pessoas suscetíveis, que geralmente tem um tipo específico de HLA, DQ2 ou DQ8, reconhece o glúten como inimigo. Isso dispara uma resposta imune que também causa inflamação e danifica bastante as vilosidades do intestino, levando à má absorção de nutrientes.
Mas aqui, o tratamento principal é cortar o glúten da dieta. Entendi a diferença. Mostra como a imunidade intestinal é complexa, né? E como a desregulação pode vir de fontes diferentes, microbiota ou dieta. Exatamente. É um sistema fascinante e muito delicado. Ok, saindo agora desse ambiente interno superpopuloso do intestino, vamos para a nossa fronteira mais externa, a pele. Ela também tem seus próprios desafios, imagino. Contato direto com o ambiente, sol, poeira, traumas. Com certeza. A pele é a nossa armadura primária, né? Tem uns 2 metros quadrados de área. A camada mais externa, a epiderme, é feita de células chamadas queratinócitos. Elas formam uma barreira física, bem resistente, cheia de queratina, lipídios, quase impermeável. Uma barreira física forte. Sim, mas os queratinócitos são mais do que só tijolos nessa barreira. Eles também são sentinelas muito ativas. Eles produzem seus próprios peptídeos antimicrobianos, tipo defensinas e catalicidinas, e se eles detectam perigo, um dano, um micróbio invasor, eles liberam um monte de sinais químicos. Citocinas, que iniciam a inflamação, quimiocinas, que chamam reforços do sistema imune para lá. Então a própria pele já começa a defesa ativamente. Não espera só o sistema imune chegar. Exatamente. Ela é uma participante ativa desde o começo. E logo abaixo da epiderme, na derme, aí sim temos um exército pronto para agir. Tem muitas células dendríticas ali, que são aquelas apresentadoras de antígenos. As olheiras da pele. Isso. Tem macrófagos também e uma quantidade enorme de células T. A maioria delas já com experiência do tipo memória, prontas para reconhecer ameaças que já encontraram antes. E essas células T da pele, elas também têm aquele GPS para ficarem patrulhando a pele? Tem sim. O endereço principal para a pele é uma molécula chamada CLA, antígeno de linfócito cutâneo. Células T ativadas nos linfonodos que drenam a pele começam a expressar CLA. E o CLA se liga a uma molécula chamada S-selectina, que aparece nos vasos sanguíneos da pele informada. É assim que elas sabem descer do sangue direto para a pele. E parece que a vitamina D que a gente produz na pele com a luz do sol ajuda a induzir esse direcionamento para a pele, de forma parecida com a vitamina A no intestino. Que interessante essa conexão com as vitaminas. E o tipo de resposta T na pele é parecido com o do intestino, com TH17, TREGs? Tem semelhanças e diferenças. A gente também encontra células TH1, que são boas contra vírus e bactérias que vivem dentro das células, encontra TH17, importantes contra bactérias e fungos externos, e encontra TH2. Na pele, as respostas TH2 estão muito ligadas a reações alérgicas, como na dermatite atópica, o eczema, e claro, também temos as TREGs para tentar manter o controle. Mas o ambiente seco, os tipos de micróbios que vivem na pele, tudo isso é diferente do intestino. Então o equilíbrio e as táticas podem variar um pouco. Entendi. E falando em doenças de pele ligadas à imunidade, você mencionou a dermatite atópica ligada a TH2. E a psoríase, como ela funciona? A psoríase é outro exemplo clássico de doença inflamatória crônica da pele. Causa aquelas placas vermelhas que descamam bastante. O que parece acontecer é que um gatilho inicial, talvez uma infecção ou um trauma na pele, leva a uma ativação exagerada do sistema imune ali. Que tipo de ativação? De células T dos tipos TH1 e TH17. Por algum motivo, essas células começam a atacar a própria pele. Os sinais que elas liberam, como TNF, IL-17 e IL-22, fazem os queratinócitos se multiplicarem de forma descontrolada, causando o espessamento e a inflamação que a gente vê nas lesões. Isso explica por que os remédios funcionam. Exatamente. Terapias que bloqueiam especificamente o TNF ou a IL-17, por exemplo, costumam ser muito eficazes para controlar a psoríase. Isso mostra como essas vias imunes são centrais no problema. Fascinante como cada local tem realmente sua dinâmica, suas células preferidas, seus problemas específicos. Agora, vamos mudar completamente de cenário. Vamos falar daqueles lugares onde o sistema imune parece ter que, sei lá, pedir licença para entrar. Os tais santuários imunológicos. Olhos, cérebro, testículos.
Por que essa cautela toda nesses lugares? É uma ótima pergunta. Pensa nas consequências de uma batalha imunológica normal, com inflamação, inchaço, destruição de tecido, nesses locais. Inflamação dentro do olho pode levar à cegueira por opacidade da córnea, por exemplo. Com certeza. No cérebro, uma inflamação descontrolada pode destruir neurônios, que na maioria das vezes não se regeneram. Seria catastrófico. Nos testículos poderia causar infertilidade, ou até fazer o corpo atacar os próprios espermatozoides que só aparecem na puberdade depois que o sistema imune já aprendeu o que é próprio. Então, nesses tecidos, o risco do fogo amigo do sistema imune é maior do que o benefício da defesa. Exatamente. A evolução parece ter selecionado mecanismos para limitar ou modular muito a resposta imune nesses locais. O custo de uma inflamação ali seria simplesmente alto demais. Por isso o termo privilégio imunológico. Entendi. E como o corpo cria esses santuários? É só construindo muros mais altos? Em parte, sim. Barreiras físicas mais rigorosas são uma estratégia comum. A gente tem a famosa barreira hematoencefálica no cérebro e uma barreira parecida, a hematoocular nos olhos. Elas são formadas por junções bem apertadas entre as células dos vasos sanguíneos, dificultando muito a entrada de células e moléculas grandes do sistema imune. Ok, barreiras físicas. Que mais? Além disso, esses locais muitas vezes têm uma drenagem linfática diferente, ou até ausente, como na câmara anterior do olho. Isso limita o contato das células e antígenos locais com o resto do sistema imune, sabe? Dificulta o início de uma resposta. Faz sentido. Mas é só isso? Isolar o local? Não, tem mais coisa acontecendo. O próprio ambiente químico dentro desses locais é frequentemente, imunossupressor. O líquido que preenche o olho, o muracoso, por exemplo, é rico em moléculas que ativamente acalmam o sistema imune, como o TGF-beta e outros neuropeptídeos. Ah, então o ambiente lá dentro já manda sinais de calma. Exato. E mais, as próprias células que revestem esses espaços, como as da câmara anterior do olho, podem expressar moléculas na sua superfície, tipo faz-ligante ou PDL1. Essas moléculas podem desligar ou até induzir a morte de células T agressivas que por acaso consigam entrar ali. Nossa, é uma defesa ativa para manter a paz. É uma supressão ativa. Existe até um fenômeno muito interessante no olho chamado AKI de desvio imune associado à câmara anterior. Se você injetar um antígeno estranho diretamente no olho, em vez de gerar uma resposta imune forte, o corpo pode desenvolver uma tolerância sistêmica àquele antígeno, mediada por células T reguladoras. É como se o olho ensinasse o resto do corpo a não atacar aquilo. Que incrível. O corpo não só dificulta a entrada, mas ativamente induz tolerância se alguém entra. Exatamente. No cérebro, a situação é parecida. Tem a barreira hematoencefálica, pouca drenagem linfática clássica e as células imunes que vivem lá, a micróglia, que são tipo macrófagos residentes, parecem ter um limiar de ativação mais alto, são menos reativas do que macrófagos em outros lugares. Menos pavio curto. Isso. Nos testículos, além de uma barreira física forte formada pelas células de Sertoli, o ambiente é rico em hormônios androgênios que têm um efeito anti-inflamatório. E também tem produção local de TGF-beta. É uma combinação de estratégias para manter a paz e proteger a fertilidade. Entendi. É realmente uma série de mecanismos para proteger esses órgãos vitais. E talvez o exemplo mais incrível disso tudo seja a gravidez, né? O feto é, geneticamente falando, metade estrangeiro para a mãe. Por que ele não é rejeitado como um transplante normal seria? Esse é considerado o privilégio imunológico supremo. E é fascinante porque a mãe reconhece os antígenos paternos do feto. Ela produz anticorpos contra eles, por exemplo. Então não é que o corpo da mãe ignora o feto. Não é ignorância, então. Qual o segredo? O segredo parece estar ali na interface entre a mãe e o feto, principalmente na placenta e na descida, que é o revestimento do útero modificado pela gravidez. As células fetais que estão em contato direto com o tecido materno, chamadas trofoblastos, têm uns truques bem especiais. Que tipo de truques? Bom,
Primeiro, elas alteram a forma como mostram as moléculas de MHC, que são aquelas que apresentam antígenos para as células T. Elas praticamente não expressam MHC de classe 2, que é crucial para ativar muitas células T auxiliares. E em humanos, elas expressam um tipo especial de MHC de classe 1, não clássico, chamado HLA-G. HLA-G. O que ele faz? O HLA-G parece funcionar como um sinal de não me ataque para as células NK da mãe, que são células matadoras naturais importantes na defesa inicial. Ele ajuda a inibir a atividade delas contra o feto. Além disso, podem faltar outras moléculas coestimulatórias que são necessárias para ativar completamente as células T. É uma espécie de camuflagem imunológica. Entendi, o feto se disfarça um pouco. E a mãe? O corpo da mãe também colabora ativamente para essa tolerância? Sim, e muito. O útero, durante a gravidez, se torna um ambiente localmente imunossupressor. Um dos fatores-chave parece ser o aumento e a concentração de células T reguladoras, TREGs, maternas ali na interface materno-fetal. Elas são essenciais para controlar qualquer reação imune anti-feto. Em modelos animais, se você tira as TREGs, a gravidez não vai para frente. As TREGs são cruciais, então. Que mais? Outro mecanismo que parece muito importante é uma enzima chamada IDO. Indolamina 2,3-dioxigenase. Ela é superativa ali na placenta. O que ela faz? Ela degrada um aminoácido chamado triptofano. E por que isso importa? Porque o triptofano é essencial para a proliferação das células T. Sem triptofano, elas não conseguem se multiplicar direito. E para completar, os produtos da degradação do triptofano pela IDO também têm efeitos imunossupressores. Então, a IDO cria um ambiente local onde as células T têm dificuldade para agir. É como se a interface materno-fetal tivesse múltiplos freios de mão imunológicos puxados ao mesmo tempo. Nossa, é uma dança imunológica muito complexa e muito bem orquestrada para garantir a sobrevivência do feto, que é essencial para a espécie. Uma dança delicadíssima, essencial e que a gente ainda está aprendendo todos os passos, na verdade. É fascinante. Recapitulando um pouco nossa conversa de hoje, fica muito claro que o sistema imune é de fato um estrategista brilhante, né? Ele não tem uma abordagem única para tudo. Ele cria defesas super especializadas, sob medida para as fronteiras desafiadoras do intestino e da pele, aprendendo a conviver com nossos bilhões de micróbios residentes. Exato. E, ao mesmo tempo, estabelece essas zonas de paz, esses santuários, como nos olhos, no cérebro e, claro, no útero durante a gravidez, onde a prioridade absoluta é evitar o fogo amigo, evitar o dano colateral da inflamação. O tempo todo a gente vê esse jogo de equilíbrio entre proteger e tolerar. Perfeito, essa é a essência. Isso abre portas para perguntas muito interessantes para o futuro, né? Por exemplo, se a nossa microbiota intestinal influencia tanto a nossa imunidade, não só localmente, mas no corpo todo, será que um dia a gente vai conseguir tratar doenças inflamatórias ou autoimunes, mesmo fora do intestino, apenas modulando essas comunidades de bactérias amigas? É uma área de pesquisa super ativa. Seria incrível. E pensando nos locais privilegiados, como exatamente o corpo toma essa decisão de que o custo da inflamação ali supera o benefício da defesa? Se a gente entender isso a fundo, essa lógica do privilégio imunológico, talvez a gente possa aprender a induzir esse tipo de tolerância de forma controlada em outros contextos onde ela seria útil, como em transplantes de órgãos ou em outras doenças autoimunes. Fica a reflexão, né? Sobre o quanto ainda temos a aprender com a sabedoria do nosso próprio corpo.